Construindo motores de aviões para o exército alemão, esta montadora estava desenvolvendo a experiência em engenharia que um dia tornaria seus carros famosos. Mas, uma vez que caíram do lado errado dos nazistas, a empresa quase nunca teve a chance. O que seria necessário mesmo era um projeto audacioso que pudesse trazer de volta a fabricante da beira do abismo e transformá-la em uma das marcas mais elitistas da história. Esta é a história da BMW. Capítulo 1. Karl Rapp. A BMW, como é conhecida hoje, começou com Karl Friedrich Rapp, um jovem engenheiro mecânico vindo de Erringen, uma região localizada no sudoeste da Alemanha. Embora não estivesse destinado à grandeza, Rapp colocou as engrenagens em movimento que culminou em uma força titânica de engenharia. No início de sua carreira, ele trabalhou como projetista técnico para a Daimler Motorengesellschaft, que se tornou a Mercedes-Benz. Mais tarde, ele teve planos maiores depois de ter adquirido muita experiência trabalhando na Daimler. Ele deixou a grande empresa Motorworks para liderar uma empresa chamada Flugwerk Deutschland. Esta foi a primeira introdução de Rapp na indústria aeronáutica, onde supervisionou uma operação de fabricação de motores e máquinas. Com o tempo, o negócio começou a não andar muito bem, e a Flugwerk Deutschland começou a passar por vários problemas financeiros, e a empresa foi dissolvida. Karl Rapp e Julius Auspitzer fundaram a Rapp Motorenwerker com um capital social de 200.000 Reichsmark, em 29 de abril de 1913. O cônsul-geral Auspitzer era o único acionista da empresa, sendo a parte operacional da empresa administrada por Karl. Rapp começou a ter um crescimento rápido e em apenas 2 anos, a empresa já empregava 370 trabalhadores. O negócio de Rapp coincidiu com o início da Primeira Guerra Mundial. E como produtor de motores de avião, era uma posição perfeita para a empresa faturar mais, fornecendo armamentos para as forças alemãs. Infelizmente, os motores de Rapp tinham vários problemas desestabilizadores que os tornavam pouco confiáveis. Isso fez o negócio de seu concorrente Gustav Otto decolar durante a guerra. Isso fez com que Rapp Motorwerker fosse forçada a quase fechar. Então foi quando o exército prussiano ficou desesperado e encomendou 600 motores de Rapp. Foi o que salvou a empresa, pois ainda haviam condições para a venda. Um homem chamado Franz Joseph Popp foi enviado para a empresa como representante da Marinha Austríaca. Assim como Rapp, ele já havia trabalhado na Daimler, mas tinha um currículo impressionante, tendo trabalhado como chefe de departamento na AEG, uma importante empresa de engenharia de Viena, e colaborado com as maiores potências mecânicas do país. Durante esse período na Marinha, ele convenceu seus superiores de que a Rapp Motorenwerker era perfeitamente adequada para a produção durante a guerra. O que Rapp não sabia era que Popp estava realmente vindo para tomar sua empresa. Capítulo 2. Uma nova direção. Amigos do Popp foram para a Rapp Motorenwerker para garantir o controle de qualidade. O exército havia feito um grande pedido, e todos os padrões precisavam ser cumpridos, especialmente porque a empresa não tinha uma reputação forte. Mesmo sem grandes expectativas, Popp ficou chocado com o que encontrou. A falta de gestão estava causando caos e ameaçando a produção. Popp não perdeu tempo em assumir o cargo, ganhando a confiança do conselho de administração e contratando uma equipe de engenheiros que impulsionaria a empresa ao sucesso. Karl Rapp renunciou seu cargo à empresa naquela época, alegando problemas de saúde. Popp pôde ver o potencial das instalações após assumir. Mais tarde, a empresa foi renomeada para Bayerische Motorenwerk, BMW, ou em inglês, Bavarian Engine Works Company, devido às suas origens. O logotipo xadrez branco e azul se inspira na bandeira da Baviera, que foi levemente alterada para cumprir regulamentos de marca, mas ainda manteve o mesmo design básico, porém a empresa ainda precisava de um enorme esforço e mais investimento. Felizmente, o negócio em dificuldades atraiu o interesse de Camillo Castiglione, um empresário proeminente que viu o mesmo potencial armado com as 3 letras que se tornariam icônicas. A BMW estava pronta para a produção. A primeira máquina da linha de produção foi o motor de avião BMW 3A, um motor de 6 cilindros em linha que estabeleceu o modelo para os futuros designs da empresa.
Havia um mercado muito maior esperando para ser explorado, a dos automóveis, e o destino os empurraria cada vez mais nessa direção. Após a Primeira Guerra Mundial, a demanda por motores de aeronaves cessou efetivamente devido à derrota na guerra, e os fabricantes alemães foram prejudicados pelo Tratado de Versalhes, que proibia as empresas alemãs de fabricarem armamentos, incluindo motores. Capítulo 3. A transição para automóveis. Com grande capacidade de produção e poucos clientes, Franz Popp utilizou os recursos da empresa para produzir freios para trens, motores de motocicletas e equipamentos agrícolas. Em 1922, as instalações da BMW foram fundidas com a empresa anterior de Camillo Castiglione, e Popp assumiu a liderança após a saída de Castiglione, que foi acusado de fraude envolvendo um banco de depósitos em que trabalhava. Um dos primeiros projetos de Popp foi lançar o R32, a primeira motocicleta independente da BMW, que estabeleceu um recorde mundial de velocidade. Posteriormente, em 1928, após comprar a fábrica de automóveis em Eisenach, a BMW começou a se concentrar no desenvolvimento de veículos pequenos para alcançar sucesso global. No começo, ela só construía carros sob licença da Austin Motor Company. Ela permaneceu sob a licença da Austin até 1932, lançando o BMW 315 DA2, com um motor de 15 cavalos e transmissão manual de 3 velocidades, sinalizando a chegada de um novo player no mercado automobilístico europeu. Contudo, somente no final da década de 1930, com modelos como o BMW 327, a empresa alcançou os ingredientes necessários para o sucesso. A BMW consolidou sua posição comprando várias empresas menores, incluindo uma empresa americana, permitindo que retomassem a produção de motores de aeronaves, contornando o Tratado de Versalhes. Apesar das pressões do regime nazista para investir pesadamente na produção de aeronaves, Popp resistiu, prevendo que isso levaria à perda de autonomia da BMW e à ruína financeira. Como previsto, ele foi removido da liderança da empresa pelo regime nazista. No final da década de 1930, a BMW ficou com uma estrutura esquelética, financiada principalmente por contratos governamentais e esforços de guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, a fábrica em Eisenach foi tomada pelas forças soviéticas, que usaram o logotipo da BMW para produzir seus próprios carros, inclusive mudaram a logo da BMW para EMW. No entanto, esses carros não alcançaram a mesma qualidade dos originais. Em 1951, 2 décadas após a guerra, a BMW emergiu com o lançamento do BMW 501. Um grande carro de luxo com tecnologia avançada que impulsionou suas operações novamente. Capítulo 4. Nas rédeas. A maior concorrência da BMW veio de uma empresa financiada pelo regime nazista, a Volkswagen, criada para fabricar automóveis mais acessíveis para o povo após a Segunda Guerra Mundial. Na década de 1950, a Volkswagen se tornou um símbolo da Alemanha pós-guerra, com carros elegantes, confiáveis e, acima de tudo, acessíveis. O mercado de carros de luxo não era mais tão lucrativo, e a BMW precisava mudar de direção rapidamente. À medida que os anos 50 chegavam ao fim, a empresa estava à beira da falência, recebendo uma oferta da Daimler-Benz para reestruturar a empresa, mas os acionistas e empregados da BMW rejeitaram. As vendas de motocicletas estavam indo bem, mas o BMW 507 de 1956, que se tornaria icônico, provou ser muito caro para o mercado. A BMW esperava reviver sua imagem esportiva com o 507, e embora tivessem alguns compradores famosos como Elvis Presley, os altos custos de produção os deixaram com uma perda de 15 milhões de marcos holandeses. Para piorar as coisas, em 1954, a BMW lançou o Isetta, um veículo que foi um fracasso total. Se assemelhando ao tamanho de um carro Smart moderno, os consumidores simplesmente o acharam muito pequeno. Em seguida veio o BMW 600, com um design ousado de porta frontal, que também foi só decepção, junto com uma série de outros modelos que não deram certo.
A Daimler-Benz já estava à espreita querendo assumir a BMW. Foi quando apareceu Herbert Werner Quandt, um industrial alemão de família rica que salvou a BMW da falência injetando mais dinheiro na empresa. O pai de Herbert Quandt era dono de indústrias bélicas que entre 1940 e 1945 produziram armas e mísseis para o governo nazista, muitas vezes às custas de trabalho forçado realizado por prisioneiros dos campos de concentração, dando mais uma chance para a BMW lançar a série 700. A empresa não podia arcar com mais uma perda, então os engenheiros reciclaram muitos dos componentes utilizados no modelo 600 para economizar dinheiro, mas com um corpo completamente redesenhado. A série 700 foi lançada em versões coupé e cabriolé compacto de 2 portas, pesando pouco mais de 600 quilos. O primeiro modelo da série 700 foi uma nova adição bem-vinda ao mercado comercial, oferecendo muito mais espaço do que muitos de seus concorrentes de carros pequenos, além de provar ser um veículo de alto desempenho, competindo e obtendo sucesso em diversos eventos automobilísticos, e resgatou a BMW da falência. Entretanto, mesmo ao final da década de 1950, a BMW ainda estava operando com prejuízo. Alguns anos depois, a série BMW 1500, também conhecida como New Class, garantiu a estabilidade futura da empresa. Era ainda mais acessível que a série 700, oferecendo um modelo compacto de sedã de 4 portas que agradou as famílias. Com o lançamento em 1962, a BMW alcançou o equilíbrio financeiro e faturou 294 milhões de marcos. O ano seguinte foi ainda melhor, com as vendas que dobraram para 433 milhões de marcos. A confiança na empresa foi restaurada e uma nova grande sede foi construída, projetada para se assemelhar a um motor de 4 cilindros, esculpido na paisagem de Munique. Isso sinalizava a chegada de um grandioso novo projeto com um novo alvo a ser alcançado. Capítulo 5. De volta às raízes esportivas. Tendo se estabelecido como uma grande fabricante de automóveis de luxo e funcional, a BMW conseguiu igualar a concorrência da Volkswagen. Seu sucesso permitiu que continuassem produzindo modelos de sucesso ao longo dos anos 70, como o sedã de tamanho médio da série 5 e o sedã compacto da série 3, os luxuosos coupés da série 6 e os grandes sedãs de luxo da série 7. Com o tempo, a BMW se voltou para outro rival alemão, a Porsche, que estava empenhada em se tornar competitiva no automobilismo. A BMW sabia que o sucesso nas corridas contribuiria para um maior reconhecimento da marca, e foi quando nasceu o M1. Desenvolvido para se destacar dos concorrentes, o M1 apresentava um design de motor central que permitia maior equilíbrio e tração dos pneus traseiros. Inicialmente, a BMW se associou brevemente à Lamborghini para construir o chassi do carro, mas concluiu o projeto sozinha, resultando em um dos designs mais únicos da BMW. O M1 foi descrito como um supercarro cheio de alma, luxo e velocidade, e o modelo M1 foi posteriormente votado como um dos melhores da história da marca. Com um motor de 6 cilindros de 3,5 litros que produzia 273 cavalos de potência e atingia uma velocidade máxima de 260 km por hora, o M1 era de longe o carro mais poderoso já produzido pela BMW. Ele marcou o lançamento da bem-sucedida divisão M, dedicada à fabricação de carros de alto desempenho. Entre 1978 e 1981, foram construídos 397 modelos M1 à mão, e ele deixou sua marca na história do automobilismo. A BMW criou seu próprio campeonato, o Campeonato Procar BMW M1, permitindo que aumentasse a produção de seus carros. O campeonato ocorreu durante 2 anos e foi vencido por futuras lendas da Fórmula 1, como Niki Lauda e Nelson Piquet. Em comparação com a situação em que a BMW se encontrava indo à falência em menos de 3 décadas antes, agora ela havia firmado seu nome no mundo do automobilismo, tornando-se líder em inovação de carros esportivos e alcançando um símbolo de status e poder. No entanto, à medida que o século XXI se aproximava, a pergunta era:
Como uma fabricante de carros clássicos poderia manter sua vantagem competitiva? Capítulo 6. Mantendo-se à frente. Ao entrar nos anos 90, a BMW lançou o E30 M3, que se tornou o design mais reconhecível da marca e inspirou gerações de modelos que continuam até hoje. Muitos entusiastas de carros consideram esse modelo o ápice da engenharia da BMW, com sua introdução de um novo difusor frontal radical, spoiler traseiro e outras mudanças no corpo para torná-lo um dos modelos mais esportivos e aerodinâmicos da série 3. Até 2005, a BMW estava produzindo mais de 1 milhão de carros por ano e continua sendo uma favorita entre colecionadores de carros, continuando a produzir peças que remontam à década de 1940. Sua adaptabilidade permitiu que a marca se mantivesse no topo, com sua receita dobrando entre 2011 e 2021, chegando a mais de 110 bilhões de euros por ano. A BMW se tornou uma das primeiras fabricantes de automóveis a adotar a tecnologia híbrida em 2010, com o lançamento da série I. Com isso, a empresa pressionou Ferrari e a McLaren a desenvolverem supercarros híbridos. Atualmente, a BMW vende mais de 2 milhões de carros por ano e continua a se manter na vanguarda da inovação, incluindo testes com células de combustível de hidrogênio. No entanto, o principal foco da BMW tem sido encontrar um equilíbrio entre a engenharia automobilística de ponta e seu estilo característico. O BMW M2, lançado em 2015, personifica essa combinação, misturando a sensação clássica dos BMWs do século XX com tecnologia moderna. O M2 se tornou um dos lançamentos mais populares da empresa e é a definição de um carro esportivo. A BMW, que começou como uma empresa de motores de aeronaves e enfrentou uma história inicial complicada, conseguiu se tornar uma força dominante em relação à Volkswagen, criando sua própria identidade nos mercados de carros de luxo e esportivos. Em 2023, a marca alcançou a mais alta classificação de marca nos Estados Unidos, servindo de elo entre automóveis prestigiosos de alta qualidade e acessibilidade.